Como lidar com a empresa sobre a questão do uso de imagem? É bem legal esse assunto, né? Especialmente para a gente que está aqui em rede social, a gente usa muito a imagem, né? Minha especialmente, mas também de outras pessoas. No LinkedIn, o áudio está pausando. Pessoal do LinkedIn, me deem aí um feedback rapidinho, gente, para poder eu responder, porque eu já recebi aqui o feedback de que no TikTok melhorou. Eu imagino que aqui no Instagram esteja bem, porque eu estou de fone também. Só me deem aí se no LinkedIn o som tá ruim, tá bom? Eu vou respondendo aqui, mas me deem um aviso para eu ver o que eu faço. Bom, como lidar com a empresa sobre a questão do uso da imagem? Ô, Levi, assim, eu vou ser bem franca em relação à minha opinião sobre isso. Inclusive, isso foi tema de uma palestra minha numa. Ó, tá normal, ô, Rose. Tá todo mundo falando que tá ok, tá? Que tá normal. Então, provavelmente é a tua internet que deve estar falhando. Mas se no YouTube deu certo para você, Rose, fica aí. Se não, tenta voltar e ver se tá tudo bem, tá bom? Obrigada aí a vocês que me responderam. Eu acho que aqui no Insta também tá bom. Eu vou. Regina, já já vou te responder, tá bom? Então pode ir colocando qual é a questão específica que você quer colocar na prática, tá? Porque eu não vou ler a sua pergunta agora, vou ler daqui a pouco, mas você já me coloca assim, ó, a minha dificuldade de colocar em prática o que exatamente? Porque aí eu faço muito vídeo, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Já tô sabendo da história. Pode deixar, Levi, vou responder então. Como lidar com a empresa sobre questão de uso de imagem, gente? Hoje em dia, a gente tem aí cada vez mais as redes sociais, né, fazendo parte do dia a dia de qualquer pessoa, então tanto a gente quanto das empresas. Inclusive, esse é um tema que todas as vezes que eu vou em empresa, eu tenho falado muito sobre esse estímulo que a empresa deveria dar às pessoas, aos funcionários e de uma forma geral, para o uso deles como embaixadores da empresa. Então, eu vou dar uma contextualizada rápida nesse assunto, gente. Direito de imagem é o seguinte: muitas empresas usam colégios, empresas, enfim, tira uma foto sua ou faz um vídeo seu, sei lá, dá um treinamento e aí esse treinamento é gravado e depois a empresa pega trechos desse vídeo e coloca nas redes sociais ou pega e divulga em propaganda, né? Não só rede social, mas propaganda. Pega e tira foto do funcionário, vai lá e divulga. Então, como lidar com essas questões? Então, vamos lá. Primeiro ponto. A gente já está vivendo uma fase da rede social onde as pessoas estão querendo ser cada vez mais protagonistas das redes sociais. Vocês concordam comigo? A gente tinha aí se a gente olhar de repente para um histórico nosso, a gente tinha aí uma rede social que era muito mais usada para você consumir e postar fotos pessoais, mas a pandemia deu uma mudada na forma como a gente começa a usar as redes sociais. Então, a pandemia, na minha visão, ela acelera muito o movimento das pessoas virem para as redes sociais e usarem as redes sociais como uma plataforma de divulgação da vida, não só de alguma questão pontual que eu fiz na minha família, enfim, né? Acaba que a pessoa, hoje em dia, está sendo usada de uma forma mais ampla. Além disso, as próprias empresas começaram a perceber a importância de estarem presentes no meio digital. E eu vou falar até mesmo por mim, né? Antes da pandemia, a minha agenda era caótica, porque eu já tinha minha empresa existe desde 2016, e de 2016 para cá, o meu grande foco era sempre atender empresas. Por isso a gente atende mais de 40 empresas no Brasil. Então não tinha tempo para estar na rede social, não dava devida atenção. Eu acho que não é uma questão de tempo, é uma questão de não dar atenção. Tá? A minha vida estava acontecendo 100% no presencial e eu dava ênfase em olhar para o presencial. Quando a pandemia começa, a gente pega e vem para o digital. E o que eu tenho falado muito nas empresas recentemente é que, se hoje existe um movimento natural das pessoas estarem mais nas redes sociais, fazerem mais publicação, falarem mais da vida, é uma oportunidade para a empresa que essas pessoas também virem embaixadores da marca. Então, gente, vamos lá. A gente sempre precisa ter uma visão estratégica sobre os assuntos que são relacionados à empresa. A gente não pode olhar
pura e simplesmente com um viés de funcionário. Então, quando a gente olha por um viés estratégico, para a empresa, se eu sou um funcionário que falo da empresa, falo dos projetos, falo do que a gente está fazendo, falo de resultado, compartilho as situações da empresa, eu viro um embaixador daquela marca. Lembrando a vocês, fazendo um adendo, que recentemente saiu uma matéria, alguém até me mandou, mas só que eu não consegui compartilhar porque precisa ter assinatura e aí muita gente não ia conseguir ler, eu preferi não compartilhar. Mas já começou a ser estudado na justiça existir um dano que o funcionário paga à empresa se ele ficar falando mal da empresa nas redes sociais, porque bem ou mal ele está diminuindo a reputação da empresa em viés público. E a empresa, gente, você ali está como funcionário da empresa. Então, sempre lembrem disso, ao invés de achar isso tudo um grande absurdo, é entender que diferente de um produto que você compra, ou seja, você paga por esse produto e você é mal atendido e você quer falar mal desse produto na sua rede social, você está numa posição de consumidor. Quando você está numa posição contrária, é o oposto, né? Então, no momento que você recebe um salário, você vai para as redes sociais para tentar difamar aquela empresa, algumas empresas já começaram, já está sendo discutido a possibilidade da empresa poder ganhar danos morais por o funcionário ter falado mal da empresa. Então, dito isso, assim como a empresa também não pode falar mal de você, porque se ela for para a rede social dela e falar mal de você, você também pode pegar e processar essa empresa por dano moral, se a empresa estiver mentindo por injúria, difamação, enfim, tem uma série de coisas. Então, da mesma forma que a lei é favorável para você, a lei também está sendo favorável hoje em dia para o lado da empresa. Por outro lado, a gente sabe que as pessoas têm cada vez estado mais nas redes sociais. Então, se a gente está cada vez mais na rede social, é estratégico para o negócio que o próprio funcionário fale e conte questões da empresa, assim como a empresa também usar as imagens dos funcionários para que ela fale sobre questões que ela trabalha na empresa. Por quê? Porque ela não contrata ator. Se você ela tem uma capacidade de trazer uma visão mais empática, porque ela está falando exatamente a linguagem daquelas pessoas, a imagem daquelas pessoas, então fica mais genuíno. Então, hoje, quando eu vou em empresa para falar sobre esse tema, e a Elaine perguntou aqui, a ideia é fortalecer o employer branding, não é isso? É isso, é porque o employer branding tem várias vertentes. O que eu trago especialmente aqui é pegar eu já vou te responder, tá, Nath? Tá bom? O que acaba acontecendo? O Employer Brand ele é um pouco mais amplo, mas eu entendo sim que é estratégico para a empresa se a empresa usar os funcionários para falar bem da empresa, mas não pagar necessariamente a empresa. Inclusive, tem um mentorando nosso, um aluno nosso de mentoria, que passou por esse processo. Ele entrou numa empresa, ele tem uma rede social que é movimentada, ele não tem um monte de seguidor, tá, gente? Sei lá, tem 2.000 seguidores, mas as pessoas que estão ali engajam e falam e tudo mais. E ele trabalhou numa empresa de varejo e ele começou a fazer divulgação dessa empresa de varejo lá. Inclusive, a empresa, para fazer um teste, pegou e começou a dar cupons para ele, como se ele fosse realmente fazer uma publi daquela empresa. Então, ele pegava, falava dos produtos, falava de algum desconto e existia um cupom dele justamente para a empresa medir essa possibilidade dele se tornar um embaixador da marca e consequentemente, um influenciador. Então, o que eu recomendo quando a gente fala sobre esse tema, sobre uso de imagem? Se a empresa não usar como uma forma de difamação, o que eu acho muito improvável que a empresa use, porque todas as empresas têm a sua área jurídica e o jurídico não vai permitir, eu não acho que isso é um problema, porque a gente não é artista no final do dia, né, gente? Eu mesma, né, quando a gente está abrindo inscrição para mentoria, a gente convida nossos alunos que já tiveram bons resultados a compartilhar os resultados nas nossas redes sociais. Então, a gente grava com esse aluno e depois a gente coloca nas redes sociais
essa divulgação. Por quê? Porque é uma forma de eu não ficar só eu ventilando a ideia de que um aluno nosso chegou em tal resultado, porque isso pode parecer que eu estou inventando. Se ele fala, eu trago muito mais credibilidade, você entende? Porque não é eu, Lilian, falando da minha mentoria, e sim o meu mentorado falando do resultado que ele teve com a minha mentoria. Então, isso traz mais credibilidade. E o que eu percebo hoje, para a gente fechar esse assunto e responder também a pergunta da Nath, é que cada vez mais as pessoas têm gostado desse movimento. Então, hoje, vários alunos nossos que entram na mentoria falam: Ó, eu quero conseguir estar ali para contar o meu case. Então, as pessoas começam a querer ter o desejo de aparecer. E aí vem a estratégia enquanto negócio. E aí olhem para vocês enquanto potencial para usar isso, inclusive para mudar de emprego. Se eu entro na rede social, e aí já começo a te responder, tá, Nath? Porque a Nath me mandou no TikTok assim. E depois que você é demitido, se você falar mal, a empresa pode fazer alguma coisa? Nath, eu não sou advogada, então não sei te dizer se a empresa pode ou não pode. Quem poderia te dizer isso com mais propriedade é um advogado. Eu vou te dar a minha percepção como mentora de carreira em relação a essa pergunta. Se você pega, entra numa empresa, é demitida, vai para sua rede social e começa a falar mal da empresa, outras empresas que virem essa publicação não vão querer te chamar para participar de processo seletivo. Porque se você foi capaz, e Nath, eu estou falando olhando para cima, porque aqui é onde está rolando a minha gravação, onde o meu editor pega, tá bom? Então, não me leve a mal, não vou olhar diretamente aqui para o TikTok para poder conseguir olhar para a gravação e ficar bom no corte depois do meu editor. Então, o ponto é o seguinte, vamos pensar aqui. Se a empresa entra hoje no LinkedIn ou em qualquer outra plataforma e ela fica olhando você falando mal da empresa, qual é a percepção de uma empresa que não te chamou para entrevista, não sabe se você é bom, não sabe nada, tá bom? Qual é a percepção que ela vai ter? Que você está entrando ali, que você, se você falou mal da empresa que você estava, você também vai ser capaz de falar mal dessa empresa. Então, existem coisas que não valem a pena de serem feitas, porque a possibilidade de você acabar se queimando é enorme e você não vai mudar em nada a vida da empresa falando mal da empresa na rede social. Você quer pegar e você quer acabar com a reputação da empresa, você entra lá no Glassdoor, a gente falou sobre isso semana passada, avalia mal a empresa. E aí outras pessoas que forem buscar sobre a empresa no Glassdoor vão acabar tomando a decisão de não te promover, de pegar e não aceitar esse emprego, ou olhar e assim, você ali não está falando, você está de forma anônima, então é muito mais fácil, tá bom? Eu não recomendo que ninguém fale mal da empresa. Ah, então eu vou mentir? Não. Se você não gosta de onde você trabalha, simplesmente não fale da empresa. Fale de outras coisas. Falar é importante, estar presente na rede social é importante. E se você hoje gosta da sua empresa, mas quer ser promovido e não consegue? Gosta da sua empresa, mas queria trabalhar com outra oportunidade. Gosta da sua empresa, mas quer sair. Isso aconteceu comigo. Eu gostava da empresa que eu trabalhava, mas eu queria trabalhar em outra empresa. O que você vai fazer nesse caso, Nath? Você vai pegar e falar o que você sabe, o que você gosta do seu dia a dia. Não faça tanto alarde para a empresa, faça mais alarde sobre você dentro do seu trabalho, dentro daquela empresa. Entende? Inclusive, esse nosso aluno que fez esse processo que eu comentei com vocês, ele aparecia muito no LinkedIn e ele sempre fazia alguma divulgação de projetos dele. Então, qual era a associação? O projeto dele dentro da empresa. Para a empresa é útil porque ele estava falando bem da empresa, então a empresa se beneficia, mas ele estava se beneficiando mais porque ele estava falando dos projetos dele. Era um ganha-ganha, tá bom? Por ele estar falando dos projetos dele na rede social, depois de um tempo ele começou a receber um monte de convite para participar de processo seletivo. E acabou, depois de um ano estando nessa empresa, mudou e foi receber um salário muito superior. Se eu não me engano, ele estava ganhando 6 e alguma coisa, 6 mil e alguma coisa na empresa anterior, e agora ele está na empresa nova ganhando 10, 11 mil. Então, assim, é uma diferença muito grande no salário dele, mais de 50%, né, ou quase 50% de aumento, que é muito expressivo hoje no mercado.
E ele fez isso falando super bem da empresa que ele estava. Então, falar bem da empresa que ele estava beneficiou a ele, porque ele falou dos projetos dele, beneficiou a empresa, porque gerou um burburinho sobre aquela empresa nas redes sociais com os contatos dele, e ainda gerou um interesse de outras empresas pelo perfil dele, por ele estar ali contando os projetos que ele fazia e ainda falando da empresa que ele trabalhava. Então, é muito mais útil assim. No final, uma coisa que eu falo muito na minha mentoria: ninguém quer arriscar. Então, ninguém vai correr o risco de contratar alguém que está disposto a falar mal de outra empresa na rede social, porque ninguém quer ser aquela pessoa na sequência. Se você está na dúvida desse pensamento, sempre se coloque nessa condição. Imagina se você trabalhasse numa empresa que a empresa ficasse falando mal dos funcionários na rede social. Qual a chance que você teria de trabalhar para eles? Se você tem um gestor que fala mal da equipe na rede social, qual é a possibilidade de você querer trabalhar com esse gestor? Então, no final é a mesma coisa, porque a empresa é composta por seres humanos e todo mundo vai pensar dessa mesma forma no final, tá bom? Gostei da dica. Que bom, Nath. Fico feliz que tenha te respondido. Não, sem problema, Nelman. Nelman, eu sei que ele já foi, mas que bom que ele está falando aqui. A ideia é fortalecer o employer branding, já respondi. Regina, não sei se você ainda está aí, eu vou abrir aqui a outra pergunta também do Levi. E minha única pergunta é, porque a Regina colocou assim: tenho procurado assistir seus vídeos. O que tenho percebido que algumas coisas que são ditas eu consigo compreender com facilidade. A minha dificuldade é colocar em prática. E aí minha pergunta para ela é assim: o que ela está com dificuldade de colocar em prática? Porque senão não consigo ajudar, tá bom? Então, se ela estiver ainda aí, me manda que eu respondo. E que bom, Nath, que você está me seguindo. Olha, eu tenho uma curiosidade. Ah, né? Porque o TikTok aparece para pessoas aleatórias, né? Obrigada aí por me seguir. Depois você vê meus vídeos aqui nas redes sociais. E aí, Levi, gente, para a gente fechar. E, gente, olha só, estamos nos caminhando para o final. Então, se você tiver uma pergunta, agora é o momento de você me mandar, porque eu vou responder outra questão do Levi. E aí, na sequência, a gente fecha. E aí, o Levi perguntou o seguinte: como aplicaria no meio corporativo o vazamento de informação, como foi o caso da Clara Castanho? E aí, eu não vou falar algumas palavras aqui, tá? Porque eu sei que vai dar problema. Mas basicamente Clara Castanho, uma atriz, depois vocês procurem aí. Teve um caso relacionado à adoção, né? Ela engravidou, adotou, pegou e entregou para adoção, e parece que o hospital vazou informações, e isso foi parar em coluna de fofoca, e a menina agora está vivendo um inferno aí na Terra. Depois vocês leem a história como um todo, a palavra principal do porquê que ela fez isso, eu não posso falar aqui. Para quem sabe, escreve num texto aqui, porque aí quem não está sabendo dessa história consegue ler, mas eu não posso, senão eu sou banida de todas as redes, tá bom? Porque eles só pegam a minha palavra, eles não pegam o contexto. Então, o ponto é, teve um vazamento de informações sigilosas sobre essa questão, e o mesmo processo sendo de sigilo processual. Então, como isso afetaria um empregado que cometesse tal erro por vingança? E aí que tá, né, Levi? Levi, gente, sempre levanta as bolas para mim, tá? Só para vocês saberem. Levi também trabalha com RH. Levi, depois, ó, sigam o perfil do Levi também aqui no Instagram. O perfil dele é RH_Levi. Depois vocês sigam ele lá para vocês também darem uma moral para ele, assim como ele dá para mim, tá bom? E aí, gente, nesse caso, é uma demissão por justa causa, então imagina o seguinte: se você tem uma informação sigilosa sobre você, algum funcionário, por vingança ou por querer ganhar alguma coisa com isso, né? Às vezes só por aí, simplesmente pela fofoca, decide pegar e trazer à tona para a empresa como um todo, ou fazer uma publicação sobre a sua história, sobre o que está acontecendo na sua vida. Essa pessoa, se ela for descoberta, né, porque também tem isso, nesse caso pode se aplicar a uma demissão por justa causa. Só para a gente entender o que é uma demissão por justa causa, porque eu percebo que a gente tem muitas nomenclaturas, né, no RH e no departamento pessoal, que para a gente são muito comuns, mas que a gente não divulga. Então, para muita gente é uma coisa que não dá para entender direito o que é a diferença. Quando eu sou demitido e ponto final, a empresa decidiu me demitir.
a empresa me paga tudo que ela está em dívida. Então, proporcional de 13º, ou seja, se o 13º da empresa ela paga no final do ano e ela te demite agora em junho, ela vai pagar ela divide aquele valor do 13º em 12 e ela paga 6 vezes esse valor, tá? Então, ela vai pegar lá o valor, dividir em 12 parcelas, ver quantos meses você trabalhou para aquele 13º e vai te pagar. A mesma coisa férias, ela vai ver quanto tempo você tinha para tirar de férias, se você já cumpriu um ano de empresa ou não, vai fazer um cálculo de quanto você ganharia se você tirasse férias e vai pagar. Além disso, a empresa também vai pagar uma multa pela rescisão. Então, ela paga ali pelos dias que ela está demitindo você e que você não vai trabalhar. Então, ela paga um proporcional, que se eu não me engano, é de 30 dias. Não sou de departamento pessoal, melhor pessoa para responder isso, inclusive, é o Levi. E o último cálculo que a empresa faz é pagar 40% de multa no fundo de garantia. Então, ela tem uma multa também de 40%. Quando você é mandado embora por justa causa, o que entende-se é que você causou um dano à empresa. E por ser mandado embora por justa causa, a empresa não te paga nada disso. Então, você recebe só pelos dias trabalhados e vira as costas e vai embora, tá bom? Então, por isso é tão importante vocês se atentarem. Quando fala mal da empresa e a empresa decidir te processar, ela pode processar ou te mandar embora por justa causa, ou fazer as duas coisas. Então, a situação vai ficando cada vez pior para o seu lado. Ó, Levi aqui, eu vou ler o ponto do Levi, porque Levi é DP, trabalha com departamento pessoal e recursos humanos, então ele com certeza vai me ajudar nisso. Vale pontuar que em caso de justa causa, não ganha 13º. Isso aí que eu tô falando, não ganha nada, gente. Então você perde todos esses direitos que a empresa te pagaria por indenização. Não ganha 13º porque é uma bonificação natalina para quem trabalha de forma correta e honesta com bom comportamento, tá bom? Então, nesse caso, a pessoa só ganha o salário mais as férias, tá? E mais 1/3 ali, que são os custos de férias, tá bom? Só para vocês saberem. A empresa ela não tem que pagar, eu acho que inclusive não paga os 40% também, né, Levi? Do fundo de garantia. Eu acho que justa causa, a pessoa só recebe realmente o que ela tem de direito, que são os dias de trabalho e o valor das férias, né? Porque ela não tirou. Elaine, enquanto Levi aqui, porque tem o delay, né, gente? Então, vou ler aqui da Elaine. Tenho refletido, pode mandar sua dúvida, Nath, não tem problema não. Manda aí, que ainda tô aqui, ainda dá tempo de responder. Isso mesmo, sem o saque do fundo de garantia. Ó, gente, informação mais importante então, hein? Se você é demitido por justa causa, além de não ter os 40%, né, que a empresa pagaria lá para o fundo de garantia, você não tem direito ao saque do fundo de garantia, tá? Então você simplesmente é mandado embora e acabou. Então tem que ter muita atenção. Ai, mas isso é um absurdo. Gente, não é um absurdo. A empresa, para mandar embora por justa causa, ela tem que provar a justa causa. Não é uma coisa tão simples assim, tá bom? Ah, mas eu trabalho numa empresa que a empresa inventou uma história e demitiu um funcionário por justa causa. Primeiro, você sabe se ela realmente mentiu? Você tem certeza absoluta dessa informação? 2, se a empresa mente, você ainda tá lá, chegou o momento de você pegar e sair, tá bom? Vamos lá. Se eu vou ler aqui da Elaine. Peraí, vai mandando aqui, Nath, eu vou ler aqui o da Elaine enquanto isso. Tenho refletido numa fala sua que disse: pessoas voltadas a processos e outras a construir. A questão é como trabalhar a si mesmo quando a maioria das vagas requerem um perfil que construa e você precisa aprender essa habilidade. Elaine, de verdade, primeira coisa, eu acho que você tem que vir para a mentoria, porque aqui na mentoria a gente trabalha isso, tá? Você tem um método para você construir algo novo. Então, todo mundo que entra na minha mentoria tem que escolher um projeto para fazer. E dentro desse projeto existe uma metodologia, a gente usa metodologias de inovação para que você tenha um passo a passo para construir esse projeto. Então, você desenvolve a habilidade de desenvolver projetos. Mas, além disso, e eu acho isso extremamente útil, e por isso que a gente usa isso como metodologia, eu vejo que esse foi o meu diferencial, por exemplo,
eu percebo muito claramente que na minha carreira a minha alavancagem se deu porque eu construía muita coisa, ao invés de só seguir processo. Então, isso me diferenciava. Por isso, eu coloco isso dentro do meu método, porque como foi construído por mim, baseado no que eu acredito, isso está lá dentro da metodologia. Eu não consigo te ensinar agora porque são vários passos, tá, Elaine? Não é uma coisa só. Existe todo um passo a passo de identificar uma oportunidade, trabalhar em cima dessa oportunidade, investigar com as pessoas, desenhar possibilidades, colocar isso dentro de um MVP. Então, tem várias etapas que aqui, pelo tempo, a gente não conseguiria falar. E ainda que sim, eu posso falar amanhã, se você quiser. Eu te explico todas as etapas e vai ficar um pouco confuso, porque as etapas precisam ser vivenciadas e não só escutadas, tá? Mas, de qualquer forma, o que eu acho importante você se atentar? Apesar de muitas empresas, né? Eu estou aqui me ajustando com o meu casaco, né, gente? Apesar de muitas empresas falarem que elas querem pessoas que construam, isso não é uma verdade absoluta. Tem muita empresa que só quer que você toque processo, que você continue fazendo o que você foi chamada para fazer, tá bom? Então, qual é o ponto principal, Elaine? O que vale a pena é você olhar para o teu histórico profissional e ver como que você mostra que você consegue entregar resultado a partir de uma execução de processos. Então, isso pode te ajudar a se posicionar. Qual é o grande ponto das empresas quando elas falam que querem todo mundo proativo? E que não é verdade. Porque tem muita empresa que não quer um profissional proativo, porque as coisas já funcionam, ela só quer alguém que execute o que já funciona, tá? O que a empresa quer ver no currículo? Ela quer ver que você vai ter essa capacidade de executar o que já acontece. E, infelizmente, a maioria dos currículos que eu pego para olhar não refletem isso. Muito pelo contrário, fica uma coisa muito genérica e isso acaba atrapalhando a empresa de olhar e enxergar o seu potencial. Então, isso também pode estar acontecendo, tá bom? Tem empresas específicas que gostam de pessoas com esse perfil de fazer. O que a gente trabalha aqui na mentoria é que esse perfil de construir algo novo faz com que você se destaque mais rápido da multidão. Então, esse que é o nosso ponto principal aqui. Mas construir algo não necessariamente é algo grandioso. Vontade não me falta, falta recurso, mas te escutar ajuda nesse processo de reflexão. Sem dúvida, Elaine, já te ajuda bastante, sim. Mas se você quiser, me chama para conversar, tá bom? Não sei se a gente já conversou, mas a gente conversa e eu te explico melhor, tá bom? Deixa eu responder então aqui a Nath e o Levi e a gente vai fechar então o nosso dia de hoje. Processos podem mudar, o que você constrói gera um legado, uma autoridade no assunto. Exatamente, por isso que eu gosto muito de construção. Porque o processo é você fazer algo que alguém escreveu, né? E você construir é exatamente isso, você deixar uma marca. Por isso que a gente chama de impressão digital corporativa, porque é a sua impressão digital. O que eu construí nas empresas que eu passei, as empresas não necessariamente queriam, mas eu construí, e isso faz com que, depois que eu peço demissão e vou para trabalhar em outra empresa, a minha história ela permanece viva. Então, as pessoas sempre, por mais que hoje em dia tenha mudado um monte de gente, a pessoa não me tenha como referência, eu sei que lá atrás quem construiu foi eu. E isso gera um destaque importante para a tua carreira. Elaine, só me responde uma coisa: você está trabalhando nesse momento ou não? Só me responde isso. Nath, se a pessoa pede demissão e a empresa fica mais de 6 meses sem dar baixa na carteira de trabalho, o que pode ser feito? Nath, eu vou te dar a minha visão, mas como o Levi está aqui também, Levi, me dá aí a sua visão de departamento pessoal. Eu acho que não tem diferença, tá, Nath? Eu acho que não tem diferença você pedir demissão, sair da empresa. Lógico, a empresa precisa dar baixa e a outra empresa para poder entrar, né? Então, ou se você está trabalhando em outra empresa, a outra empresa deu entrada lá na sua carteira, a empresa anterior precisa dar baixa para a coisa estar organizada na sua carteira de trabalho. Mas eu não acho, pelo conhecimento que eu tenho, que existe uma consequência. Você precisa fechar, porque algumas empresas, se você está nesse momento desempregada, algumas empresas podem simplesmente não assinar a sua carteira porque não deu baixa na carteira anterior. Na verdade, a empresa não dar baixa na carteira, na minha visão, é mais risco para a empresa.
Porque você pode simplesmente alegar que você continua trabalhando lá e a empresa tem que pagar, inclusive, porque se ela não deu baixa, o risco está do lado dela, não do seu lado. Baixa na CTPS, na carteira de trabalho, não atrapalha em recolocação profissional, se essa é uma questão. Exatamente, tá bom? Então, eu não acho o risco é muito maior pela empresa, tá bom? Porque a empresa tá ali deixando em aberto e depois, se você for uma pessoa mau caráter, você pode inventar que você estava trabalhando lá ainda, quando na verdade se você não tá. Então, a empresa que é burra de não estar fazendo isso, de não ter dado baixa, né, até agora. Elaine falou que não está trabalhando. Então, Elaine, o que você precisa fazer, tá? Para nessa questão de construir algo. Revisita a tua história. Elaine, será que realmente você não teve nada que você construiu? Eu acredito que talvez você tenha, você só não está conseguindo pensar, tá? Então, olha aí. Pessoal, então, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Um beijo. Tchau, tchau.